Muito bem, nessa segunda parte nós vamos cuidar agora das estruturas de mercado. Nós teremos aí a primeira estrutura de mercado, é a concorrência perfeita. Então, vamos aqui para o próximo item, o item 4, as estruturas de mercado. Estruturas de mercado. Começando pela concorrência perfeita. Bom, então vamos entender por que falar em estruturas de mercado. A estrutura de mercado, pessoal, é um tipo de mercado. É uma maneira através da qual os mercados podem se organizar. Nós vimos que, como regra geral, o comportamento das empresas vai depender da sua estrutura de custos e dos preços, né? O equilíbrio da empresa se dá naquele ponto em que o custo marginal se iguala à receita marginal. Agora, custos marginais e receitas marginais vão apresentar comportamentos próprios a depender da estrutura de mercado em que aquela empresa opera. Se é uma empresa que trabalha num contexto de concorrência perfeita, ela vai se comportar daquela maneira, os preços vão ter um certo comportamento. Agora, se ela opera numa estrutura de monopólio, é uma outra estrutura de mercado, é um mercado com uma cara, né, diferente, com características distintas, ela já vai ter também algumas particularidades. Então, vamos começar com esse mercado. A concorrência perfeita. Características essenciais. Tá? Características fundamentais. Primeira, um grande número de produtores. Até aí, nenhuma novidade. Né? Nós temos um grande número de pequenas empresas que concorrem entre si. Uma outra característica é que nós teremos um grande número de consumidores. Nenhum deles é capaz de influenciar o preço do produto no mercado. Além disso, nós teremos aqui, isso aqui eu já falei anteriormente, né, um produto homogêneo. Então, basicamente, são as mesmas características que o produto apresenta de um mercado, né, para o outro. Não há diferença significativa. Se é um mercado de um produto como shampoo, por exemplo, tanto faz eu comprar o shampoo do fabricante A, do fabricante B, C, é o mesmo shampoo, com o mesmo cheiro, as mesmas propriedades. Ele é um produto homogêneo, ele não é diferenciado. Se nós estivermos no mercado em que o produto tem alguma diferenciação, aí já será concorrência imperfeita. Mas aqui não. O único critério que vai levar o consumidor a querer comprar o produto da firma A e não querer comprar da firma B é o preço. Então, as empresas todas acabam trabalhando com o mesmo preço. Tá? Nós temos também mais uma característica de informação perfeita. A informação é perfeita no sentido de que todos os participantes do mercado conhecem exatamente as características do produto, sabem de fato, né, as características, os defeitos, as qualidades do produto, de forma que o preço representa de fato um bom indicador para a decisão de uma compra ou a decisão de uma venda. Se a informação não fosse perfeitamente distribuída, se, por exemplo, os produtores conhecessem com mais detalhes os males que um determinado produto pode causar aos seus consumidores, então o preço não seria um critério razoável para ajustar esse mercado. Mas aqui não, estamos trabalhando com uma hipótese simples de que a informação seja perfeitamente compartilhada entre todos os participantes. E, finalmente, essa que é uma das características mais importantes da concorrência perfeita, é o fato de não existem barreiras à entrada
de novas firmas. Não existem barreiras à entrada de novas firmas. Ora, poderiam existir barreiras a novas empresas que quisessem se estabelecer nesse mercado? Sim, em muitos mercados existem barreiras à entrada. Essas barreiras podem ser, por exemplo, barreiras de ordem legal. Imagine um determinado mercado, né, isso a gente vê muito na parte de infraestrutura, de transporte aquaviário, ou mesmo transporte, né, ferroviário, aéreo. Muitas empresas precisam de uma concessão, né, para poder operar. Mercado de telecomunicações, né, outros mercados em que é preciso uma concessão governamental ou algum tipo de licença ou algum tipo de permissão. Aí o direito administrativo vai oferecer todas aquelas formas, todas aquelas modalidades, mas isso mostra que em algumas atividades econômicas há uma barreira à entrada. Só podem entrar aquelas empresas que conseguirem, né, obedecer aos requerimentos legais, etc. Então não é uma livre mobilidade de empresas como seria na concorrência perfeita. Isso aí é uma barreira de ordem legal, mas podemos ter também barreiras tecnológicas. Na área de telefonia, né, telefonia celular, na área de telecomunicações em geral, em alguns setores da informática, há tecnologias avançadas que nem todas as empresas dominam. Então, o domínio da tecnologia pode ser uma barreira à entrada de novas empresas numa determinada área. Vamos encontrar também barreiras de caráter financeiro. Por exemplo, o investimento inicial para se montar uma usina nuclear, por exemplo, né, é uma barreira à entrada de novas firmas. Porque uma empresa precisa reunir uma massa de recursos imensa, alguns bilhões, né, de reais, para conseguir entrar nesse ramo de distribuição, de produção de energia, nesse caso com base em energia nuclear. Bom, então há barreiras de todo tipo. Concorrência perfeita é um mercado, portanto, ideal, né, é um extremo em que não há nenhum tipo de barreiras à entrada. Isso nós vamos ver, tem uma consequência importantíssima. O fato de não existirem barreiras à entrada de novas firmas faz com que, havendo lucros extraordinários naquele mercado, tá? Se por um determinado momento, imagine que o mercado de algum produto, um produto qualquer como alface, imagine que a alface, nesse momento, está com uma lucratividade incrível. Os produtores de alface estão tendo lucros extraordinários, tá? Estão aí enriquecendo rapidamente, né? Os milionários do alface estão surgindo aí a cada momento. Ora, esse é um mercado em que praticamente não há barreiras de entrada. O sujeito pegar um pedacinho de terra ali, conseguir, né, plantar o alface, dominar as técnicas, etc. Então, da noite para o dia, todo mundo vai começar a plantar alface. O que vai acontecer com esses lucros extraordinários? Eles vão diminuir, porque o preço da alface vai despencar. O fato de não existirem barreiras à entrada garante que nesse mercado aí de concorrência perfeita, lucros extraordinários sejam apenas algo transitório. A taxa de lucro, portanto, tende a ser muito pequena. Vão haver apenas aqueles lucros normais, aqueles lucros capazes de remunerar apenas a atividade, né, do empresário. Mas lucros exorbitantes no mercado de concorrência perfeita seria algo extremamente raro, apenas em momentos distintos, porque não há barreiras à entrada. Isso nós vamos ver depois também com mais detalhes, tá certo? Bom, apenas para mostrar então que nesse mercado, com essas características, já que nenhuma empresa tem a capacidade de influenciar o preço do seu produto, as empresas todas elas são consideradas tomadoras de preço. Elas não são formadoras de preço, elas são tomadoras de preço. E daí? E daí que quando uma firma individual olha para o mercado, para os seus consumidores, na hora dela decidir vender o seu produto, ela vai enxergar uma curva de demanda infinitamente elástica. A empresa individual é tão pequena diante desse universo de outras empresas, de outros concorrentes, que quando ela olhar para o mercado,
ela vai enxergar uma curva de demanda desse tipo aqui. Quantidade, preço. Aqui nós temos uma curva de demanda do ponto de vista da firma competitiva. O que é uma firma competitiva, pessoal? É uma firma que opera no mercado de concorrência perfeita, certo? Firma competitiva, quando aparecer essa expressão, significa o quê? É uma firma que trabalha no mercado em que a concorrência é perfeita. Então, essa firma enxerga uma curva de demanda perfeitamente elástica, infinitamente elástica, ou seja, completamente horizontal. Isso quer dizer que a curva de demanda é assim? Não. Essa é a curva de demanda vista pela firma. A curva de demanda do mercado continua a ser daquele jeito, né? Negativamente inclinada, tá certo? É a curva de demanda do mercado. Mas do ponto de vista da firma, ela enxerga assim, por quê? Ora, digamos que o preço seja dado, P1. O preço é P1. Imagine que seja um mercado de maçã, por exemplo. E uma maçã está custando aqui o equivalente a, sei lá, 50 centavos. Está meio caro essa maçã, mas tudo bem, 50 centavos. Isso quer dizer que a firma pode produzir, e vender quantas maçãs ela quiser. Ela pode produzir e vender 10 maçãs, ela vai vender por quanto? Por 50 centavos. Ela pode produzir 100 mil maçãs, e ela vai vender também por 50 centavos. Porque a firma ela é incapaz de influenciar o preço. Imagine que nesse mercado aí tem uma produção de 100 milhões de maçãs. Ela é incapaz de modificar o preço. Então a firma, operando em concorrência perfeita, enxerga o preço constante. O preço é constante do ponto de vista da firma. Não é alterado pela quantidade produzida pela empresa. Eu posso produzir 10 unidades de produto, 100 unidades, 200 unidades, posso vender quanto eu quiser. O preço não vai se alterar. Ora, uma vez que o preço não se altera, olha o que acontece. A receita total da firma é o preço vezes a quantidade. O preço, nós já vimos, que é dado pelo mercado. A firma competitiva não consegue modificar o preço. Então, se a quantidade produzida aumentar, a receita total vai aumentar. Ok? Bom, mas quanto é a receita média dessa empresa? A receita média seria a receita obtida para cada unidade de produto. Então, a receita média seria a receita total dividida pela quantidade produzida e vendida. A gente está supondo também que tudo aquilo que a empresa produz, ela vende, certo? Não tem variação de estoques. É uma simplificação, estamos supondo isso. A receita média, portanto, vai ser a receita total dividida pela quantidade. Então, essa receita média vai ser preço vezes quantidade dividida pela quantidade. Ora, se a receita média, se comporta assim, então, cortando aqui, nós teremos que a receita média é igual ao próprio preço. A receita média, ela é constante e é igual ao próprio preço. E, da mesma maneira, a receita marginal é também igual ao preço e é constante. Ora, o que é a receita marginal? É a receita adicional obtida com a venda de uma nova unidade de produto. Imagine que a nossa empresa ela produz, vamos supor que ela produz aí caderno escolar.
Então ela vende um caderno a R$3. Cada caderno que ela produzir a mais e vender, ela vai ter uma receita adicional de quanto? De R$3. E a receita média de quanto? De R$3. Então, numa firma competitiva, uma firma que opera nesse mercado de concorrência perfeita, nós vamos ter a seguinte situação. A curva de demanda, ela é infinitamente, né, elástica. Ela corresponde à curva de receita média. Ela corresponde também à curva de receita marginal e, por sua vez, ela é igual ao preço. Atenção para essa igualdade importante que acontece na concorrência perfeita. A curva de demanda é igual à curva da receita marginal. É igual à receita média também, é igual ao preço. O preço nunca se altera. É como se o preço aqui ele fosse uma variável exógena para a firma, uma variável vinda de fora. A firma não tem controle nenhum sobre o preço. Então as receitas, nós já vimos como é que se comportam. A receita total, média e a marginal. E os custos? Como é que os custos vão se comportar? Né? Vamos ver como é que isso vai acontecer. Bom, primeiro nós estamos imaginando aqui uma situação de curto prazo. Se é curto prazo, então o tamanho da firma não se modifica. Tá? O tamanho da firma se mantém constante. Se mantendo constante, portanto, um dos fatores de produção é fixo e o outro é variável. Vamos imaginar que o capital se mantenha fixo e que o trabalho varie. Pois bem, nós teremos aqui uma curva de custo. Vamos colocar aqui a estrutura, né, da firma, a estrutura de operação da firma. Temos aqui uma curva de custo variável médio. Temos aqui uma curva de custo médio, em vermelho. E teremos, passando por aqui, uma curva de custo marginal. Teremos aqui uma curva de custo marginal. Certo? Então, pegamos aquela estrutura de custos e colamos aqui. Só faltou o custo fixo médio, mas ele não é relevante para essa análise aqui. Para o equilíbrio, ele não importa. Tá certo? Porque o custo fixo médio ele já está embutido aqui na curva de custo do custo médio, né? Então não precisa desenhar aquela curva aqui não. Pois bem, esse gráfico serve para quê? Serve para dizer a gente o seguinte: a firma competitiva encontra o seu equilíbrio quando? Quando o custo marginal é igual à receita marginal. Mas a receita marginal, ela é constante e ela é igual ao preço. Então, quando se tratar de concorrência perfeita, você já pode considerar que o custo marginal tem que ser igual ao preço. Quando isso acontecer, a firma está em equilíbrio. Vamos visualizar isso, o custo marginal igual ao preço? Olha, se eu produzo cadernos a R$3 e eu tenho um custo de produção de R$1, vale a pena, né? Se eu tenho um custo marginal de R$1, vale a pena adicionar mais uma unidade de produção, produzir mais um caderno e assim por diante. Agora, quando para produzir um novo caderno eu já vou gastar R$3,10, aí já é superior ao preço, aí não vale a pena aumentar a produção. Então, graficamente, né, olhando aqui para o gráfico, observem que a receita marginal é constante, e é igual ao preço. E o custo marginal vai aumentando conforme a produção aumente. Por quê? Por que o custo marginal vai aumentando, pessoal? Por causa da lei dos rendimentos decrescentes. Isso é a teoria da produção que explica. Pois bem, vamos observar então o seguinte. Nesse ponto aqui, nós temos um custo marginal no mesmo valor que o preço. Esse é o ponto de equilíbrio da firma competitiva.
esse ponto vai dizer, ó, essa firma competitiva vai produzir essa quantidade, Q1. Por quê? Se a firma produz Q1, digamos que seja 200 cadernos por semana, qual é o preço que ela obtém? Qual é a receita marginal? Está aqui, é o preço de R$3. E qual é o custo marginal? Então a gente sobe aqui, bateu na curva de custo marginal, é R$3 também. Observe que, se a empresa estiver produzindo uma quantidade menor do que essa, né? Se a empresa estiver produzindo aqui essa quantidade, qual é a receita marginal? Então a gente sobe, chegou aqui, bateu na curva do preço, a receita marginal sempre é o preço. E o custo marginal, qual é? Bom, se a empresa está produzindo essa quantidade, a gente sobe aqui, ó, bateu na curva de custo marginal, então o custo marginal é bem pequeno. Se a empresa estiver produzindo isso daqui, ela tem uma receita marginal grande e um custo marginal bem pequeno. Ela tem um incentivo a quê? Aumentar a produção. Como a firma é um agente econômico racional, que quer maximizar lucros, ela vai aumentar a produção. Agora, numa outra hipótese, se a empresa estiver produzindo uma outra quantidade, né, se a empresa está produzindo essa quantidade daqui, vamos desenhar aqui do lado direito. Se a empresa está produzindo essa quantidade aqui, qual é a receita marginal? Então, a gente vai até a curva da receita marginal, olha aqui, ó, é igual ao preço, é sempre igual ao preço. Na concorrência perfeita, nos outros mercados não. E quanto é o custo marginal? Bom, se a empresa está produzindo essa quantidade aqui, subindo aqui, bateu no custo marginal, olha aqui, o custo marginal é muito alto. O custo marginal é muito alto, portanto, a empresa tem aí um incentivo, né? Ela se sente motivada a reduzir a produção. Está produzindo demais, está tendo um custo marginal que não justifica, maior do que o preço. Então, esse aqui é o ponto de equilíbrio. Certo? Esse é o ponto de equilíbrio da firma em concorrência perfeita. Atenção! Nesse ponto de equilíbrio,